E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, dando mais uma continuidade aí à série sobre dicas sobre compressor e pistola de pintura, tá? Eu vou fazer mais um apanhadão geral aí sobre algumas coisas que eu deixei para trás, tá? Que eu não falei no vídeo anterior, de dicas sobre compressor aí, que eu julgo serem importantes para você quando você está trabalhando com equipamento de pintura aí, beleza? Bom, a primeira delas, a linha de ar, tá? Você vai se deparar aí com uma série de mangueiras, tá? Eu tenho uma como exemplo aqui, em lojas especializadas, tá certo? E o que você tem que ter em mente? Quando você for comprar uma mangueira, ela vai servir aí para alimentar o seu equipamento final, ou enfim, ser uma parte da tua linha de ar aí, beleza? Entre o compressor e o filtro de ar, evite uma extensão maior do que 10 metros, tá? E entre o filtro de ar e o seu equipamento, utilizando uma mangueira, evite uma distância maior do que 5 metros, tá? Por que eu falo isso? Porque você tem acúmulo de umidade e eventualmente o filtro de ar não consegue tirar toda a umidade do ar, tá? E por mínima que seja essa umidade que passe, eventualmente ela vai se condensando numa mangueira muito grande, tá? Até que ela chegue num ponto que ela atrapalhe no momento que você estiver fazendo a pintura aí, beleza? Quando que é vantagem você utilizar uma mangueira em espiral, tá? É vantagem quando você tem o seu filtro de linha, o seu filtro de ar num lugar alto, tá? Que você consegue trabalhar com ela mais ou menos nessa posição aqui, tá? Ela vem do alto e você estica ela aqui, beleza? Ela não é legal quando você tá com o filtro numa posição assim, tá? Com o conector assim, tá? E eu vejo vantagem nessa mangueira aqui quando você está trabalhando num local bem próximo do teu filtro de ar, da onde você está conectando o equipamento de pintura, tá? Porque eu não preciso ficar segurando ela muito, tá? Óbvio, eu preciso segurar ela de vez em quando, eu não preciso ficar segurando muito. Tem áreas que eu não preciso trabalhar com ela sempre com ela presa na outra mão, beleza? Então ela se torna bem útil nesses casos aí. Ela é uma mangueira leve, tá? Essas mangueiras de poliuretano elas são muito mais leves que a de borracha, tá? Essa é uma grande vantagem, porque eventualmente isso faz o peso junto com a pistola de pintura, beleza? Porém, se você vai trabalhar num lugar com uma extensão muito grande, tá? Você vai ter problemas aqui, porque chega num ponto que você vai começar a ter que fazer força para você puxar a mangueira, tá? E eventualmente você não vai conseguir ajeitar ela no lugar que você está fazendo a aplicação aí, tá? Então tem uma vantagem e tem uma desvantagem. As mangueiras de borracha elas são muito mais flexíveis, mais malháveis, tá? Porém elas são mais pesadas, tá certo? Então você pode ter alguma dificuldade aí com uma ou com outra. Bom, falando do dimensionamento da pistola de ar, tá? Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, tá? E eu vou tentar passar mais um pouquinho de informação aí para você conseguir escolher e dimensionar melhor a pistola de pintura, tá? O compressor, ele vai ter uma produção de ar, tá? Ele vai ter uma vazão de ar, tá? Em litros por minuto, normalmente, e ele vai ter uma pressão máxima de trabalho e mínima para o acionamento, tá? O que isso quer dizer? Você precisa de um compressor que seja acima do consumo em PSM da sua pistola de pintura, tá? Sempre acima. O ideal é que tenha uma margem aí de no mínimo 30% acima, tá? Então se você está trabalhando com uma pistola de pintura de 4 a 5 PCM, é legal que você tenha um compressor de 7 pés cúbicos por minuto ou 8, tá? Numa margem boa aí para você conseguir trabalhar, tá? E o que isso significa? Isso significa que ele vai fornecer ar de uma maneira que você consiga utilizar a pistola de pintura na sua totalidade aí, da melhor maneira possível, tá? Tanto na pressão máxima, no maior kit de bico que você tem, como eventualmente na pressão mínima mesmo, com o menor kit de bico que você tem aí. Então você consegue aproveitar toda a janela de funcionamento que a pistola de pintura te oferece aí, tá?
E se você trabalha com compressor com uma vazão de ar muito pequena, uma pressão ali máxima, bem próxima da pistola de pintura que você está trabalhando, você não vai conseguir trabalhar com alguns materiais na pistola de pintura. Por quê? Porque eventualmente a pressão vai sempre estar abaixo da máxima que ela precisa, tá? E a vazão de ar, o quanto de ar que sai da pistola de pintura também vai estar sempre no limite ali, um pouco abaixo. Então você, num cenário aí máximo de utilização da pistola de pintura, com primer P1, um fundo de enchimento aí, ou eventualmente um emborrachamento, você não vai conseguir estar aplicando com o compressor de ar que você tem aí, tá? Outra coisa relacionada à linha de ar, você tem perda de pressão entre um ponto da mangueira, um equipamento e outro, tá? Então se atentem a isso também. Não adianta você ter um compressor aí de 110 PSI, 120 e querer fazer uma linha de ar enorme aí e usar um equipamento de 90 PSI, 90 libras aí numa ponta aí com 50 metros de mangueira aí, que você não vai ter a pressão adequada aí, tá certo? Bom, falando um pouquinho da rede elétrica, você vai comprar um compressor, é interessante que você avalie bem a rede elétrica aí da sua casa, do lugar onde você vai utilizar o compressor, tá? Com uma tomada sempre dedicada e sempre sem usar plug, tá? Eu fiz um vídeo sobre rede elétrica, procure no meu canal aí e assista, porque é de extrema importância isso. Não adianta utilizar um equipamento muito forte numa tomada que não está preparada aí, tá certo? Que você vai ter problemas com aquecimento e eventualmente vai até causar um incêndio ou queimar o teu equipamento aí prematuramente, beleza? HVLP versus LVLP. Muita gente me pergunta sobre as diferenças, sobre como escolher uma pistola de pintura, e de uma maneira bem rápida eu vou tentar pincelar isso para vocês também, tá? HVLP, alto volume, baixa pressão. O que isso significa? Muita quantidade de ar, tá, sendo consumida a baixa pressão, tá? E qual que é a diferença entre pressão e quantidade de ar, tá? Pressão é o trabalho da pistola de pintura, tá? É a pressão que ela tá ali no momento que você está pressionando o gatilho, tá? E vazão de ar é a quantidade de ar que sai quando você pressiona o gatilho, tá? Então tem uma relação entre as duas, tá? E eventualmente você tem mais ar saindo numa pressão menor ou numa pressão maior, tá? Tem uma relação entre os dois, tá? Mas via de regra, você tem a vazão que se comporta de uma maneira e a pressão que se comporta de outra, tá? E elas são relacionadas aí, tá? LVLP, baixo volume e baixa pressão, comparado a uma HVLP. Ela tem uma saída de ar menor para fazer uma atomização correta, tá? E ela tem uma pressão de trabalho também menor para fazer uma atomização correta, tá? Fazendo um paralelo, muitas pistolas de pintura que você vai encontrar aí, HVLP e LVLP, elas funcionam na mesma faixa de pressão, tá? Porém, o consumo da HVLP vai ser maior, o consumo de ar, a quantidade de ar que sai vai ser maior do que o da LVLP, que vai ser menor. Então, o que isso vai impactar no seu trabalho aí? O compressor vai manter melhor a pressão na linha, tá? Vai consumir menos ar e vai acionar em menor quantidade aí, comparado com uma pistola de pintura HVLP, tá? Não vou entrar em detalhes sobre pistolas de pintura de alta, média e baixa produção, aquelas que a gente tem convencionais aí, sendo ela de gravidade ou não, tá certo? Outra coisa importante sobre a pistola de pintura aí, tá? O fabricante recomenda uma pressão mínima e máxima ideal para atomização da tinta, tá? Ou do composto que você está trabalhando aí, mas isso varia muito mais de acordo com o produto que você está utilizando e como você está utilizando a pistola, tá? Do que com a informação do fabricante. Eu utilizo pistolas aí que o fabricante recomenda pressão de trabalho entre 30 e 45 PSI, tá? Uma pressão única, exclusiva de 45 PSI, uma pressão abaixo, uma pressão de 20 PSI, tá? E eu consigo uma atomização adequada, perfeita aí para fazer retoque, para fazer pintura de peça pequena, e eventualmente um pouquinho mais alta a pressão aí, 25, 30 PSI, que seria o mínimo para aplicar um fundo, por exemplo, tá? Um fundo de isolamento aí que ele não é tão viscoso, tá certo? Então, uma pistola LVLP se adequa muito melhor a um equipamento, um compressor de ar pequeno,
como o de 50 litros que eu apresentei no vídeo anterior, tá certo? E tem uma qualidade muito legal, faz muito menos névoa, ela faz menos névoa no ambiente de trabalho do que a pistola HVLP, tá? E é a dica que eu dou para vocês. Procurem trabalhar com uma pistola LVLP, com um bico 1.0, 1.2, 1.3, tá? Que você consegue muito bem aplicar fundo, aplicar tinta e aplicar verniz com essa pistola aí, tá? Qual que é a diferença dos bicos? A diferença dos bicos é que um bico maior, tá? Um bico, digamos, 2.0 milímetros, ele é muito melhor para você trabalhar com material mais viscoso, tá? E com material em maior quantidade, quando você regula a pistola de pintura aí para trabalhar com fluido, com uma grande quantidade de fluido e com o leque bem aberto, tá? Então ela dá maior vazão e ela te traz o que? Vantagem em tempo de aplicação. Você aplica mais rápido o componente do que com uma pistola com bico 1.0 na mesma configuração aí, tá? Então basicamente é a vantagem de você conseguir trabalhar um pouco mais rápido no momento da aplicação. É isso, tá certo? Óbvio, o consumo de ar vai ser maior num bico 2.0 do que de um bico 1.4 ou 1.0, o consumo vai ser maior e eventualmente a pressão de trabalho vai ser um pouquinho maior também, porque você precisa ter o mínimo de atomização necessária aí para ter um bom acabamento, beleza? Bom, manutenção dos compressores de ar, tá? Procure trocar o óleo sempre dentro das especificações do fabricante, normalmente o pessoal recomenda 3 meses e utilize óleos bons aí, tá? Faça a troca rigorosamente como o manual sugere, tá? E procure sempre esgotar o ar do compressor, tá? Abrir aquela válvulazinha que tem embaixo do compressor, sempre com ele cheio, já desligado, tá? Para que você faça ele cuspir para fora o óleo e a água que está dentro do cilindro ali, tá? E se você tiver um compressor hobby desses com rodinha, você consegue inclinar ele nos dois sentidos, tá? Para fazer a água sair com facilidade do cilindro, tá? Isso aí te dá uma vida útil maior do equipamento aí, principalmente do cilindro, beleza? Porque aquilo ali é ferro, eventualmente um dia você vai ter algum problema relacionado à oxidação, tá certo? Bom, pessoal, mais uma coisa, os engates rápidos, tá? Muita gente vê engate rápido por aí, tá? É uma vantagem muito legal, tá? Os conectores também, tá? O que eu tenho para falar para vocês aqui? Nessa mangueira a gente tem um conector interessante. Ele gira aqui sem que eu tenha que girar a mangueira por inteiro, tá? Isso aqui é muito bom quando a gente está fazendo... A gente utiliza a linha de ar aí que você desmonta a linha de ar e monta, enfim, você não tem uma linha de ar fixa, tá? Isso aqui é muito bom, facilita muito no momento que a gente está fazendo a pintura aí, montando o nosso equipamento, tá? Preparando para o momento da pintura. Isso aqui é muito mais fácil de você prender de uma maneira adequada na pistola de pintura, no filtro de ar ou no equipamento que você está utilizando aí, beleza? Esse tipo de conector aqui, ele não precisa ser usado com veda-rosca, tá? Dando uma leve apertada com ele, eu consigo não ter vazamentos no momento da aplicação, tá? Então, em paralelo a isso, você tem esses conectores para comprar também, tá? Embora esse aqui seja um pouco diferente, a mangueira entra por aqui, sempre com uma braçadeira, e eu consigo girar ele, tá? Independente da mangueira. Isso é uma vantagem legal aí, você ganha tempo e facilidade no uso aí, tá? E os conectores engate rápido, tá? Você tem N conectores aí, tá? Eu tô com um semi-montado aqui para alguma circunstância, tá? E o que eu tenho a dizer para vocês aí? Sempre procurem comprar o conector com todos os plugs, tá? No mesmo lugar, no mesmo momento, tá? Para você não ter problemas de você ter um plug diferente do outro, tá? Que eventualmente não vai entrar ali, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença aí, mas existe uma diferença. E eventualmente essa diferença do pino macho, tá? No seu engate rápido que você tem aí, vai dar problemas porque você vai chegar e não vai conseguir encaixar esse pino no mesmo engate rápido, tá? Nesse caso aqui eu consigo, embora eles sejam diferentes, mas isso não é regra. E eventualmente você vai ter problema de vazamento aqui ou vai danificar o engate rápido aí, tá certo? Então qual que é a dica? Se seu compressor veio com mecanismo de engate rápido,
procure levar o pino macho dele sempre junto quando você for fazer uma compra aí para colocar em algum outro equipamento, beleza? Bom, pessoal, as dicas são essas aí. Esqueci do filtro. Falando do filtro de ar, você tem filtro de ar com regulador de pressão, sem regulador de pressão e com aqueles registros para você abrir e fechar ele, tá? Qual que é o melhor, qual que não é o melhor, enfim, o que você tem que ter em mente? Se você tem um regulador de pressão no teu compressor de ar, você não precisa de um regulador de pressão no filtro, a menos que você queira esse regulador a mais ali, seja vantajoso para você, enfim. Eu optei por um filtro que tivesse esse regulador, porque normalmente eu trabalho com o compressor bem afastado da onde eu estou fazendo a pintura aí, tá? E o meu também tem aqueles registros que eu desmonto a linha de ar, troco a linha de ar, enquanto eu estou trabalhando eu mexo com isso também, tá? Então, é vantagem para mim. Se você tem uma linha de ar bem estável, né, não quer gastar muito dinheiro com isso, compre um filtro de ar sem o regulador de pressão e eventualmente também sem aquele registro ali. Você consegue comprar esses registros em lojas de fogão, em lojas de equipamentos de ar, então quando você quiser colocar, você consegue trabalhar com isso também, tá? Você consegue adaptar um registro ali, tá? Porque ele é muito semelhante, você só precisa saber a rosca que você precisa comprar, normalmente é 1/4, o tipo de rosca, se é macho ou fêmea, tá? Para conectar no seu filtro aí. E outra coisa é a pressão máxima que esse filtro ele suporta, tá? Tem filtros que suportam uma pressão máxima de 140 psi e outros 120, tá? Normalmente esses compressores Hobby que a gente tem aí, inclusive esse meu que vocês viram no vídeo anterior, ele trabalha com uma pressão máxima que é 110, 120 psi. Então com o filtro de 120 psi eu consigo trabalhar normalmente, tá? Sem problemas aí, tá? O filtro também precisa de manutenção, é aconselhável que de 6 meses ou 1 ano você faça a troca daquele elemento filtrante, tá? Porque com o passar do tempo ele vai condensando a umidade ali e ele vai perdendo a eficiência, beleza? Porque ele não seca corretamente por dentro, principalmente pelo fato da presença do óleo, tá? E ele tem o dreno, ou manual ou automático. Não faz diferença nenhuma entre um e outro, tá? Você opta aí pelo que for melhor para você ou que você encontrar, tá? Não tem diferença nenhuma. A única questão do dreno manual é que você nunca pode deixar a água chegar até o elemento filtrante, tá? A água junto com o óleo aí, porque você vai ter problema e o filtro vai estar perdendo a sua vida útil aí e vai estar perdendo a sua função aí no momento da pintura, tá? Bom, pessoal, espero ter esclarecido mais dúvidas para vocês aí. Se gostaram, deem um gostei no vídeo aí, se inscrevam no nosso canal e mandem sugestões aí do que vocês querem que eu esteja trabalhando aí com relação a isso, beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.